Bom, começamos. Galera, vamos falar sobre um problema que se chama síndrome compartimental. Mas para iniciar a aula de síndrome compartimental, primeiro nós temos que dizer o que é um compartimento. Compartimento é um lugar hermeticamente fechado, que alberga estruturas. Dentro dessas estruturas, podem ser estruturas não tão importantes, mas algumas são bastante importantes. Por exemplo, o paquete vasculo nervoso, que passa dentro de um compartimento. Por exemplo, o peritoneu é um compartimento inexpansível, né? A pleura, né? O miocárdio, todos eles são compartimentos que albergam estruturas fundamentais, ok? Mas a palavra aí para que você a palavra clave para que vocês não esqueçam é que é um lugar inexpansível, ok? Mas imagina aquele local onde alberga estruturas, né? Que tem um lugar cômodo, vamos dizer, para as estruturas que estão ali, aumenta de repente a pressão de uma forma intrínseca ou extrínseca, né? Esse aumento dessa pressão vai causar um colapso das estruturas que são fundamentais dentro daquele compartimento. Aí ele vai gerar uma isquemia, né? Ele vai colapsar a artéria, o paquete vasculo nervoso, e vai causar uma isquemia. Essa isquemia vai causar uma necrose, essa necrose vai causar uma gangrena, essa gangrena vai causar uma infecção, esse paciente pode chegar, inclusive, ao óbito, né? E nós vimos na aula anterior que lesões vasculares você tem 6 horas para socorrer, né? Depois das 6 horas, essas 6 horas ouro, o paciente perde a viabilidade no membro e, logicamente, a possibilidade de uma amputação é muito maior, ok? Então, esse é uma urgência traumatológica. O síndrome compartimental nós consideramos uma urgência traumatológica. Lógico, a instauração do síndrome compartimental pode demorar mais de 6 horas, tá? Então, o cara teve lá uma fratura X, né? E, geralmente, para que ocorra o síndrome compartimental, não é de imediato, né? Ele vai demorando, até chegar no colapso da artéria, ou seja, a última sintomatologia que o paciente vai ter é o colapso total da artéria. E aí nós temos 6 horas para socorrer. Ou seja, é urgência? Mas às vezes a instauração do síndrome compartimental demora, tá? Não é algo assim imediato, tá? O que sim que vocês têm que saber é que o síndrome compartimental é ligado a traumatismos de alta intensidade. É aquele esmagamento, é aquele choque violento com um negócio bem pesadão, tá? Então, essas são geralmente a causa, ok? Bom, vamos conversar então sobre o síndrome compartimental. Então, é uma condição que caracteriza pela compressão do paquete vascular nervoso num espaço fechado, hermeticamente fechado. No caso das pernas, braços, o compartimento é delimitado pela fáscia, tá? No caso do abdômen, pelo peritoneu e assim sucessivamente, ok? Então, esse colapso das artérias vai causar, então, um deterioro do fluxo sanguíneo e lesão, às vezes, pode ser irrevertível, né, do membro. Quais são as causas? Existem duas causas, causas intrínsecas e causas extrínsecas. As causas intrínsecas são tudo o que acomete dentro do compartimento. Exemplo, uma injúria violenta, né? Traumatismo severo, uma fratura, que faz com que os músculos fiquem todo contundidos, inchados, aquela fratura gera sangramento dentro do compartimento que vai aumentando a pressão dentro do compartimento, ou seja, de forma intrínseca. E de forma extrínseca é tudo que vem por fora do compartimento. Por exemplo, uma atadura, né, muito forte, um torniquete, uma tala, um gesso, inclusive uma queimadura de 3º grau, ou, por exemplo, um acidente ofídico. Existem animais que são bastante ponçonhosos, ou insetos que são bastante ponçonhosos, que podem gerar uma necrose a nível da pele, que estenosa, então,
por fora o compartimento, ok? Então, são duas maneiras, intrínsecas e extrínsecas. Isso aqui eu já falei, né? Que geralmente o síndrome compartimental está associado a trauma de alta energia, não é assim caindo uma pequena fraturinha que você vai ter um síndrome compartimental, né? Então, pode ser de forma extrínseca, eu já expliquei isso aqui, por gestos, né? O síndrome compartimental pode ser também uma lesão crônica, né? Nós vimos que isso aqui é um quadro agudo, urgente, que nós temos que fazer uma cirurgia de imediato, mas existem pacientes que têm muita hipertrofia do músculo, pacientes com alta performance, né? Que, por exemplo, praticam maratonas ou são muito hipertrofiados, eles podem ter um síndrome compartimental crônico, né? Ele vai fazer aquela atividade X, correr tantos quilômetros e começa a sentir aparece toda a sintomatologia do síndrome compartimental, ok? Bom, geralmente, por frequência, o síndrome compartimental, ele é muito mais frequente na perna, né? Porque geralmente os golpes são aí nas pernas, no antebraço, né? Onde a gente se defende, né? Mas pode aparecer em qualquer região que tenha compartimento. Inclusive abdômen, tórax, etc. pode acometer um síndrome compartimental. Tá? Então, esse aqui é o compartimento, são delimitados por fáscias, né? Na perna tem 4 compartimentos. E quais são? Porque nós estamos falando de um síndrome. Síndrome, o que era? Era o conjunto de sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas do síndrome compartimental? Lembrem disso, galera. 5P. Primeiro P, parestesia, sensação de formigamento. Tá? Segundo P, palidez. Terceiro P, perda de sensibilidade. 4P, pulso. O pulso que pode ficar assimétrico, pode estar filiforme ou pode estar ausente se é que você está chegando tarde, né? O último P em aparecer é o pulso. O pulso demora mais para desaparecer, ok? E o último P que é fundamental é o PINT, que o PINT em inglês é dor, tá? Então, o paciente que tem dor, mas nós estamos falando de lesões de alta energia, golpe violento, fraturas, isso tudo dói, não dói? Então, qual seria o diferencial dessa dor? Alguém quer, se anima a dizer alguma coisa? Gente, é uma dor incoercível. Uma dor incoercível, o que quer dizer isso? Incoercível é quando a dor não passa, tá? É quando você bota analgésico, anti-inflamatório, você eleva o membro, crioterapia, imobiliza o paciente, igual o cara vai sentir dor, tá? Então é aquela dor que você dá diclofenaco, ketorolaco, dipirona, vai para meperdol, tramadol, né? Que são opiáceos, e igual o paciente vai seguir com dor, tá? Então essa é uma dor incoercível. E por que eu deixei esse P por último? Porque esse P ele é fundamental para fazer o diagnóstico. Eu sempre digo que você pode trocar os 5 P's por um P só. Pint, 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 pint. Dor, 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 dor. Porque se o paciente tem parestesia, palidez e não tem dor, não é o síndrome compartimental. Não sei se eu me explico. O que dá característica do síndrome compartimental é a dor que seja incoercível. Então, ela é categórica. Inclusive, para nós tomarmos as decisões, é pela dor incoercível, tá? Então, depois eu falo sobre a conduta do paciente, né? Mas, geralmente, é o paciente que não melhora. Então, se nós estamos falando de um compartimento que está muito fechado e ele está aumentando a pressão dentro do compartimento, o ideal sempre é fazer a fasciotomia. Fasciotomia é liberar a face, tá? Para quê? Vemos aqui que ao liberar a face, aquele músculo que estava contundido, inchado, ele sai que nem um linguição, né? Ele sai louco dali, né? Por quê? Porque é ele que estava causando um aumento da pressão. Logo, essa fasciotomia nós temos que retirar, ou seja, nós temos que suturar novamente. Geralmente a gente espera 48 horas, 72 horas, para logo ir fechando hermeticamente, se é que a pele
condiz ou se é que o músculo desincha, né? Se em caso eventual, depois de 3, 4, 5 dias, não melhorou o inchaço, continua muito inchado, muito tenso para fechar, você deixa isso aí, ele granula, né? Logicamente que a perna ela vai estar herniada, ela vai ficar muito mais grossa, mas isso não tem repercussão física nem clínica nenhuma, né? E logo essa granulação nós colocamos enxerto de pele, né, nessa região que está faltando pele aí, ok? Mas geralmente é isso. É abrir o compartimento, esperar que o músculo baixe a sua inflamação, que geralmente em 48 horas, e logo fechamos paulatinamente essa ferida. Tá. Aqui vemos, por exemplo, que o pronóstico do paciente não foi bom. O paciente chegou tardiamente e identificamos aí que ele tem essas ampolas. Isso aí se chama flictenas. Flictenas são a resposta da necrose tissular subcutânea. Ou seja, por debaixo da pele, a face que suportou muita tensão tem também a sua vasculatura. Essa vasculatura sofre uma isquemia pela pressão. E a flictena é o resultado da necrose tissular subcutânea. Bom, o diagnóstico ele é feito pela medição do compartimento, além, lógico, da sintomatologia que era soberana, tá? Então, se o paciente veio com 5 P's e há algum outro tipo de sintomas, existem sintomas que são subjetivas. Exemplo, o paciente que vem com a perna muito tensa. Nossa, se você palpar agora mesmo o teu antebraço, você vai ver que tem uma certa elasticidade, não tem? Então, essas pessoas perdem essa elasticidade. Você palpa é duro que não uma pedra, tá? Então, isso aí são signos indiretos de que o paciente está indo a um síndrome compartimental, ok? Outra é a mobilização passiva do membro que causa muita dor. Então, estamos falando, por exemplo, do antebraço, ele está intenso, doloroso, parestésico, todas as demais coisas, e você faz uma flexão passiva do punho, né? O paciente vai sentir muita dor, tá? Lógico, o compartimento dentro está com muita pressão, né? Ao estar com muita pressão, se eu faço um movimento passivo do músculo que está dentro do compartimento, ele vai aumentar mais a pressão e o paciente vai sentir mais dor, tá? Então, esses são signos um pouco mais indiretos, ok? O melhor são os 5 P's mesmo, tá? Mas o diagnóstico fundamental, ele é feito pela medição da pressão. Você coloca um catéter dentro do compartimento, ele tem um reloginho no outro extremo e ele mostra a quantidade de milímetros de mercúrio que ele vai estar, né? Se está mais de 45 milímetros de mercúrio, né, nós dizemos então que o paciente está em síndrome compartimental. Ou se ele está mais de 30 milímetros de mercúrio em cima da pressão diastólica, ou seja, nós tiramos a pressão do indivíduo, ele está, por exemplo, 12,8, e se nós medimos a pressão dentro do compartimento, está, por exemplo, 110, quer dizer que provavelmente está mais de 30 milímetros de mercúrio da diastólica e o paciente está com síndrome compartimental. Isso aí eu digo porque existem dois tipos de catéter. Há um catéter que é para membro inferior, que geralmente é esse aqui de 45 milímetros de mercúrio, né? Acusou mais, estamos esperando o síndrome compartimental. E logo temos um catéter que ele é para abdômen, tá? Então, esse, como ele tolera maior pressão, ele faz um diagnóstico por comparação. Você faz, então, toma a pressão do indivíduo, toma a pressão do compartimento e vê se ele está mais que 30 milímetros da diastólica do indivíduo, ok? Bom, o tratamento. Já vimos que tem que ser uma intervenção cirúrgica, né? Mas qual seria a conduta perante uma suspeita de síndrome compartimental? Então, vemos que são mecanismos de lesões violenta, né? Geralmente fraturas multifragmentar ou com traço transverso bem lineal. Vimos que o mecanismo, geralmente isso aí é cisalhamento, sinônimo de alto impacto. A primeira coisa que temos que fazer é internar o paciente. Internação, membro elevado, imobilização com tala bem frouxa, crioterapia e analgésico endovenoso, tá? Então, o que nos vai dar o parênteses, ou seja, a pauta de
operar ou não operar? A medição, lógico. Mas se você não tem a medição, não tem como aferir aquela pressão dentro do compartimento, o que te dá parâmetro para dizer para o paciente, vamos para o centro cirúrgico, é a dor. Se aquela conduta, eu botar a perna para cima, analgésico, anti-inflamatório, crioterapia, imobilização, e o paciente continua com dor incoercível, estamos então perante um síndrome compartimental. Esse cara não está melhorando e nós temos que cortar aquela face para que ele possa ter aí a perna viável novamente, ok? O pronóstico ele é muito bom se você faz o diagnóstico correto e precoce. Quanto mais tarde, pior, né? Existem certas complicações que podem ocorrer pelo paciente que, por exemplo, teve um traumatismo crânioencefálico, né? E nenhum médico reparou no membro, né? Justamente porque o paciente não pôde referir os P's, né? Então, uma das complicações que pode acontecer é que ocorra um síndrome compartimental em um compartimento que não tenha vasculatura principal. Exemplo, a cara posterior do antebraço. Aqui nós temos um pouco de tendão e músculo. E pequenas artérias, que são artérias nutrícias dos músculos. Mas não é grandes coisas, não tem muita músculo, não tem muita artéria que se ela colapsar, vou perder um membro, tá? Mas lógico, você vai perder a funcionalidade daquela região e vai causar algo que nós chamamos de isquemia de Volkmann, né? Os tendões ficam necrosados e o paciente perde a mobilidade, fica uma retração, o punho fica fletido, né, com as mãos em extensão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Bom, então, não tem forma de prevenir um síndrome compartimental. Lógico, o paciente que está com um trauma de alta violência, com traços que são subjetivos a uma lesão de alta energia, o ideal é internar esse paciente, dar analgésico, passar imobilização, crioterapia e ver aferir a pressão. Não tem como aferir a pressão, o que te dá pauta de que esse paciente não está bem é a dor incoercível, tá? O cara não melhora a dor, quer dizer que esse cara tem que entrar na faca, ok? Bom, alguma pergunta sobre síndrome compartimental? Beleza, então. Bom, galera, a gente se vê então na quinta-feira. Vamos falar sobre outra complicação, acho que é a fratura exposta. E vamos estar conversando, tá? Desculpa pelo atraso hoje. Vamos tentar se ver mais cedo na próxima semana.